que eu quero saber de Juliane Moretti Lá vem. Você já odiou um trabalho seu, Ju? Já odiei. Já odiei de pegar minha bolsa e ir embora mesmo. Como assim? Você passou a mão na bolsa? Não era de jornalismo, não era nem estágio. Eu fazia faculdade, eu tava pagando minhas contas ali com um dinheirinho de uma livraria que eu trabalhava. E aí chegou um momento que, tudo bem que já tava começando a faculdade ficar mais pesada, né? Pra entregar trabalho e tal. E aí não deu. Eu falei assim, eu odeio isso aqui. Mas foi aquela cena de filme assim... Eu me demito. Não foi. Não foi. Eu respirei fundo e fui lá e mandei um e-mail. Eu falei assim, então, vamos conversar? Eu acho que eu tô indo embora. E foi. Eu gosto da elegância. Eu acho que eu tô indo embora. Com todas as sacolas, já indo pro armário, pegando a minha mochila e indo embora. Bom, Ju, parece que isso não é um problema só seu, não. Odiar o próprio trabalho é um dos termos que, se você pesquisar no Google, não falta referência de vídeo, de matéria. De dicas para lidar com essa situação. E para discutir o tema essa semana, apresenta nossas convidadas, Ju. A gente tá com a Elisa Tosi e a Mari Poli. Elas são editoras da Você S.A., daqui da Editora Abril. Elas também têm um podcast, né? Vamos fazer é um crossover de podcast, Rádio Peão, né? Isso aí, Rádio Peão. Quais dias no ar? Quarta-feira. É junto com a gente. Então, maratona um e depois o outro. Que horas entre de vocês? Às 7. O nosso da manhã. 5h50. 7 da manhã. Pô, tá, então, o nosso é bem cedinho. Tá? Entendeu, né? Lição de casa, Juliane. Tá bom, então ouve delas. Um no outro. E depois vem aqui com a gente. E a gente vai conversar aqui sobre odiar o próprio trabalho. E eu já queria engatar uma pergunta sobre… existe felicidade no trabalho? Olha, se a gente conseguir responder essa pergunta, a gente fica milionário e ninguém mais precisar trabalhar aqui. Então, é uma pergunta muito complexa, assim. Basicamente, o que as pessoas têm dito, os consultores de carreira, os estudiosos sobre o trabalho, é que a gente tem expectativas muito altas sobre aquilo que a gente faz. Então, a felicidade total no trabalho acaba sendo um mito mesmo, né, Mari? Sim. Eu acho que existe felicidade no trabalho, mas ela é momentânea, porque a felicidade é um estado, ela não é algo permanente. Então tem momentos no trabalho em que você consegue se realizar e ser feliz, mas tem muitos outros em que é chato, é trabalho. É trabalho, né? Vão ter demandas ali que você vai ter que resolver, que não são coisas que são agradáveis de serem feitas. Mas existe uma busca pela felicidade no trabalho. Isso é como vocês falaram ali no comecinho do programa. É temas de filme, de livro, de podcasts e de palestras motivacionais pelo mundo inteiro. Existe uma ciência da felicidade, né? Hoje em dia todo mundo tem que ser feliz o tempo todo. E as redes sociais acabam exacerbando isso, né? Então tem essa cultura da felicidade que é problemática. E aí você acaba tentando no trabalho ali aplicar também o que você tenta repetir na vida ali. Você também tem que estar totalmente feliz no trabalho o tempo inteiro. Nas redes sociais, por exemplo. Mas como é que será que a gente vê esse limite? Porque assim, tudo bem se eu odiar seu trabalho na segunda, quarta e sexta, e aí na terça e quinta você tá bombando de alegre. Mas quando é que essa coisa passa do limite e você fala, tá bom, acho que esse lugar talvez não possa mais me fazer feliz nunca mais. Ou numa proporção que não compensa. O que acontece muitas vezes é que a gente se deixa levar, né? A gente se deixa levar pelas demandas, pela pressão e acaba não pensando no que realmente dá satisfação. E esse processo de você refletir sobre o que te dá satisfação, ele é muito longo. Ele é longo, ele é muito trabalhoso, porque você tem que refletir sobre se o seu trabalho tá ruim, porque você não faz aquilo que você gosta mais. Às vezes mudou a sua percepção, o seu momento de vida e a sua tarefa mesmo, o que você executa não é mais satisfatório para a sua carreira, para suas necessidades, suas expectativas e tudo mais. Ou então se é o ambiente em que você está inserido que está te dando insatisfação, porque às vezes o seu trabalho, tecnicamente, você gosta de fazer, você se sente satisfeito, feliz e tudo mais, mas o ambiente em que você está inserido é tão tóxico, porque seu chefe não é um bom líder, porque
sua empresa está em um momento complexo, porque os seus colegas não te dão apoio, ficam tentando puxar o seu tapete. São vários motivos que levam o ambiente a se sobrepor sobre o que você faz. E aquele ambiente acaba contaminando e você começa a se sentir infeliz mesmo. E aí você pode até psicossomatizar isso de várias maneiras. Você pode ter crises de ansiedade, você pode sofrer de burnout num limite extremo, você pode ter uma depressão, ou então você começa a ter questões físicas que são indicativos de que você está num ambiente que te faz mal. Então, alergia, dor de cabeça, bruxismo, tudo isso pode acontecer, gastrite. Exatamente. A Elisa falou tudo. Falei, né? Que eu ia falar. Eu acho que… Desculpa, Mari. O principal sintoma é você começa a ter sintomas físicos, né? Você entra no ambiente do trabalho, teu coração dispara, né? Você vai acordar de manhã na segunda-feira e você tem tontura, você não tem vontade de levantar da cama. Tipo, sem explicação nenhuma, de repente você tá nessa… Tá doente, tá né? Doente. Exato. Você se sente doente, mas… Se sente doente. Tem até um nome que é a síndrome do Fantástico, né? Que você ouve a musiquinha do Fantástico, sabe que vai começar segunda-feira e você começa a passar mal, Você entra em pânico mesmo, você tem sintomas físicos. Então, eu acho que esse é quando você liga o botão de alerta… De que tá, as coisas errada. Realmente, exato, não vão bem, né? Vocês falaram da questão do ambiente, talvez meu chefe, talvez o meu chefe, o ambiente de trabalho. Mas isso, a gente não acaba ficando muito vítima, a gente, tipo, se colocando numa posição, é sempre a culpa dos outros e não minha. Quando é que a gente entende que a culpa é minha, eu que tô entediada, eu que não estou gostando, e não as pessoas, os outros? Eu acho que isso passa pelo autoconhecimento. Você precisa fazer um trabalho de autoconhecimento. E o trabalho de autoconhecimento passa por fazer perguntas. Tá. Você precisa se fazer perguntas, né? Por que eu odeio meu trabalho? Por que eu tô sentindo isso? Eu não gosto das atividades ou eu não gosto do meu chefe? São os meus colegas ou são os valores da empresa? Você precisa fazer perguntas, né? E eu acho que no Brasil, do mesmo jeito que a gente não tem educação financeira, a gente também não tem educação para carreira, né? A gente ali se forma no terceiro colegial, presta vestibular meio na louca, entra no mercado de trabalho e vai no esquema Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E vai indo, e vai indo. E vai fazendo, né? coisas, enfileirando coisas que você acha que você tem que gabaritar, né? Então eu tenho que fazer isso, depois mestrado, ou então uma pós, e eu não penso o que eu quero construir com Exato. isso, Porque né? também é difícil você saber o que você quer construir com 17 anos. Quando você está se formando ali no colegial, você não tem nenhuma ideia ainda do que é a carreira que você vai ter, por que você quer aquela carreira. Às vezes é uma impressão do seu pai, fala, todo mundo na família é advogado, você vai ser advogado. Ou seus amigos estão todos fazendo alguma coisa. Ou tem a coisa da moda, que agora, sei lá, virar desenvolvedor, ser empreendedor, abrir uma startup. Você faz muito sem saber aquilo que você realmente quer. Porque esse é um processo muito longo mesmo. Então, você pode até ir mudando ao longo da sua vida. Então, vamos supor, você entrou numa empresa como estagiário e aquilo fazia todo sentido para você, ali no seu, sei lá, 2, 3 primeiros anos de carreira. A partir do terceiro ano de carreira, você sente que você não se desenvolve mais naquela empresa, ou você começa a conhecer pessoas de outros mercados, ter uma visão de mundo diferente, e aquele lugar em que você tá não faz mais sentido para você naquele momento. Aí você pode ir para um outro lugar, ficar feliz mais 2 anos e começar a sentir que talvez não seja aquele lugar o lugar certo. Porque se você sempre vai ter uma insatisfação, a coisa é saber até que ponto, como vocês perguntaram, até que ponto essa insatisfação é normal ou não, que é o momento de que você abriu ali seu armário, pegou sua mochila e foi embora. Cara, pra mim, uma coisa que mudou muito minha visão de trabalho e felicidade foi… Eu também tive um trabalho pra resolver a vida quando eu tava na faculdade. Então, eu estudava de manhã, fazia estágio à tarde e aos finais de semana eu trabalhava numa loja. E a dona da loja é super minha amiga até hoje, a gente se ama, eu me identificava com o que ela vendia. Eu ganhava mais dinheiro trabalhando só aos fins de semana do que no estágio, então fazia todo sentido. Mas pra mim existe uma questão que eu sou uma pessoa que eu gosto de exercer criatividade. Então se eu puder criar uma coisa nova, ter uma ideia pra uma coisa, isso me faz feliz, me enche o dia. E numa loja você não tem muito essas opções, você precisa atender as pessoas. O máximo que você faz ali é vender de uma forma diferente, mas o trabalho em si é mais tá bem mecânico, resolvido, né? é mais mecânico.
E eu ficava agoniada pra ir trabalhar. Eu ficava, ai meu Deus, mas será? E assim, eu sabia que era um emprego temporário, eu era super bem recebida, tinha tudo pra eu estar muito feliz e eu me sentia muito angustiada. E aí eu percebi, tá bom, então essa coisa de poder pensar novas coisas, novas ideias, ou ter ali um viés mais criativo, pra mim é inegociável. Então, o momento que eu entendi isso, eu falei, tá, não é um problema comigo, não é um problema com o lugar, é um problema com as coisas que eu tenho que fazer. Eu vou ser feliz a partir do momento que eu criar. Se eu não puder fazer isso, acho que vai ser uma questão que vai me incomodar diariamente, assim. Então, a gente tem, assim, o que os, vamos dizer assim, os chefes ou os amigos podem fazer pra te ajudar ali no trabalho. No caso aqui, estimular essa... A criatividade, né? Estimular, vamos fazer coisa diferente, vamos pensar. O trabalho onde eu tava, que eu falei que eu peguei minha bolsa, eles tinham, por exemplo, vamos fazer, então, organizar uma noite de sarau, sabe? Existia uma certa liberdade. É que eu acabei cansando por outros motivos também. Bom, tinha outras coisas inegociáveis aí pra você no meio do caminho. Mas acho que existe isso também, a questão de como é que os chefes ou as pessoas ao nosso redor, por exemplo, por exemplo, estimular a Mari, como é que acontece isso dentro de um ambiente de trabalho? O que acontece hoje, e é uma coisa que também gera um peso, gera mais até insatisfação e estresse, é que a carreira não é do chefe, a carreira não é da empresa, a carreira é sua. E isso é um jargão que o pessoal, né, fala já faz muito tempo, mas que cada um tem que se responsabilizar pela própria carreira. É a era do protagonismo. E isso gera um peso também, uma ansiedade grande. Então, assim, você não pode esperar que o seu chefe, ou o RH, ou a empresa, ou a sua mãe, seus amigos, arrumem o que está errado para você. Claro, se você está num ambiente tóxico, aí é responsabilidade da empresa, a empresa está com problemas e talvez você tenha que sair. Mas se não, você mesmo que vai ter que achar uma maneira de fazer com que aquele trabalho que está chato, que está insatisfatório, mas que ainda não chegou no limite do ou eu troco de trabalho, seja melhor. Tem até um termo que o pessoal lá nos Estados Unidos desenvolveu que chama job crafting, que é você fazer ajustes sobre o seu trabalho chato. Então, do tipo, pegar o exemplo da Mari, que trabalhava na loja e precisava criar. Tá bom, eu tô aqui nesse trabalho, não posso sair agora, eu gosto de ser criativa. O que eu faço? Sei lá, vou falar pra dona da loja que eu quero organizar a vitrine, que é uma coisa criativa. Ou cuidar das redes sociais da loja, que é uma coisa criativa. Então, você encontra ali uns atalhos para tentar deixar a coisa menos ruim enquanto você ainda tá nesse processo de autoconhecimento. Nesse 1 ano ali de análise que você ou tá... mais, enfim. Porque a Mari Poli, tem 2 Maris na mesa hoje. A Mari falou de uma questão de autoconhecimento que, às vezes, parece que a gente leva uma tristeza com a nossa vida para dentro do trabalho. Às vezes, parece que é uma tristeza generalizada que ela acaba entrando nessa parte da sua vida que você demanda tanto tempo e tanta energia. Eu tava olhando o Twitter antes da gente gravar e eu joguei na busca as aspinhas "odeio meu trabalho", pra ver o que as pessoas falavam. Normalmente era uma coisa assim, odeio meu trabalho, mas também amo meu trabalho. Que é essa questão tem dias que eu quero morrer dentro do meu trabalho, mas hoje tô tão feliz, que é essa questão volátil. E uma delas era um menino falando que ele tinha chegado num momento da vida que ele odiava muito o trabalho dele, mas quando ele chegava em casa, ele queria voltar pra lá pra ter com quem conversar, porque o único lugar que tinha gente pra ele conversar era o trabalho. Nossa. Então, assim, eu fiquei, cara... E aí eu falei, então, assim, às vezes ele não odeia só o trabalho dele, às vezes ele tá numa condição da vida que ele talvez não tenha conseguido analisar ainda, que, puxa, é mais do que isso, né? Ele tá refletindo no trabalho. Sim. Por experiência pessoal, né? Uma vez, uma terapeuta cognitiva que eu fui, ela me fez fazer um exercício muito interessante. Ela falou, você tem que imaginar a tua vida como se fosse um gráfico em pizza. Então, esse gráfico, ele tem que ter trabalho, ele tem que ter família, ele tem que ter projetos pessoais, ele tem que ter amigos. E essas coisas precisam estar equilibradas dentro desse gráfico de pizza. Então, às vezes, se no gráfico de pizza da tua vida só tem trabalho, vai ficar complicado. Ou se você também não tem amigos, não tem projetos, não tem nada além do trabalho. Então, você precisa buscar equilíbrio entre essas coisas, né? E isso vai fazer com que você sinta mais satisfação.
E não aconteça isso que ele diz, tá no trabalho, não tá sentindo bem. Chega em casa, não tem também com quem conversar, não tem como desopilar, não tem nada além do trabalho. Então, você entra num círculo vicioso complicado. E você até trabalha pior, porque se você não tem uma perspectiva de fora, outras coisas que você gosta de fazer, você não consegue ser criativo no trabalho, inovar e nem encontrar uma saída para a insatisfação que você está tendo naquele momento. Essa questão de odiar o trabalho é um movimento mais moderno, porque eu chego em casa reclamando do trabalho, não sei, de normal, mas eu não vi assim meus pais, por exemplo, que ficaram, sei lá, 20 anos numa empresa, eu não via muito isso deles, assim, isso é mais nosso, tipo, mais contemporâneo? Muito. Certamente. Por quê? Que faz? Os sofrimentos modernos. Chegamos a eles. São mudanças de jeito de encarar a vida mesmo, né? Os nossos pais, que nasceram ali nos anos 50 e tal, eles são de uma geração, são chamados até de baby boomers, né? Que eles nasceram ali próximos à Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial e tudo. E naquela época, as relações, elas eram menos complexas do que elas se tornaram. Então, era tudo muito mais definido. Você tinha degraus na sua vida que eram muito bem definidos e você se encaixava naquilo. A maioria das pessoas se encaixava naquilo. Então, você ia se formar, você ia casar, ou você não ia se formar numa faculdade, mas você ia fazer um curso técnico, você ia trabalhar numa empresa, você ia ficar 30 anos naquela empresa, ia se aposentar com uma aposentadoria paga pelo governo, que também é uma coisa que a nossa geração e as próximas vão ter que começar a pensar. A gente vai ter que ter a própria aposentadoria, né? A gente vai ter que ganhar dinheiro e guardar para aposentar, mas os nossos pais se aposentavam e na aposentadoria era quando eles iam ser felizes. Fazer cruzeiro, fazer a coisa toda. Depois lá dos seus mais de 40, 60 anos, com seus 60 anos. O que também é uma coisa meio louca, porque como é que você vai ser feliz se o seu corpo está em decadência? Porque, né, as pessoas vão adoecendo mais, então, enfim. E aí, com as gerações mais novas, o que começou a acontecer é que o trabalho começou a ocupar uma grande parte da vida. Nesse gráfico de pizza aí que a Mari falou, o trabalho começou a ocupar uma parte muito maior e as carreiras ficaram mais fluidas, então tem muita opção. Quando tem tanta opção, a gente não consegue escolher. E quando a gente não consegue escolher, a gente começa a ficar insatisfeito porque a gente não escolheu bem. E essa ideia da satisfação no trabalho, ela também é contemporânea. Sim. Né? Os nossos pais, eles não iam necessariamente buscar trabalho para se satisfazer, para ser feliz, para, enfim, era para ganhar dinheiro mesmo, né? Sustentar a família, colocar a comida na mesa, ponto, acabou. Tipo, e era irremediável. Agora, isso mudou. E também mudou porque o mercado de trabalho mudou. O mundo está mudando, está muito mais acelerado. A gente não vai passar a vida inteira numa empresa. Provavelmente a gente não vai ter carteira assinada no futuro. A gente vai trabalhar por projetos. Enfim, é uma nova noção, é um novo mundo do trabalho. E isso é extremamente estressante também. Angustiante, né? Porque o mundo que existe agora, como você pensou sua carreira, eu tenho 25. Eu comecei a pensar na minha carreira num mundo que eu vejo agora. Galera de carteira assinada, ainda existe aposentadoria, mas vai tudo mudando, né? Conforme a gente vai envelhecendo, o mundo que a gente conhece hoje, o mundo do trabalho principalmente, e os postos de trabalho, vão mudar drasticamente. Dá muita angústia, assim, você pensar se você vai... né? Se você vai ficar obsoleto, né? Como pessoa. Pensando pessoa, máquina, já tristeza. Sim, você vai ficar sempre obsoleto. Você vai estar sempre um passo atrás da tecnologia, correndo atrás. Então, a gente também precisa se preparar para isso. Porque se a gente já está odiando o trabalho e sendo infeliz agora, no futuro, se a gente não se preparar emocionalmente, talvez as coisas fiquem ainda mais difíceis. O que muitos pesquisadores falam, e isso é padrão, assim, entre vários especialistas que estudam felicidade no trabalho, é que você não tem uma felicidade pré-definida. Você ter uma vocação, você ser feliz desde o primeiro dia, isso é um mito e até limitante, assim, para o seu desenvolvimento. O que eles falam é que você tem que ir aprendendo naquele trabalho, se desenvolvendo naquele trabalho, e é desse desenvolvimento que vem a felicidade. E aí, nessa questão de futuro do trabalho, isso casa muito bem, porque conforme você vai se desenvolvendo, você se sente mais satisfeito, você entende que o desenvolvimento é constante, e aí talvez você não
não fique tão obsoleto assim. Então, é uma questão de encontrar maneiras de ir se desenvolvendo. E às vezes não é numa empresa só, né? Não. Eu pergunto porque eu tava lendo que os millennials hoje ficam ali no máximo, 2 anos numa empresa, né? É a média deles. De 2 anos. Como é que isso pode influenciar também no mercado ali no mercado de trabalho e na relação assim com o meu chefe? Sabe? Porque assim, eu chego lá, eu vou ficar 2 anos, o meu chefe sabe que eu vou ficar 2 anos e ele pode fazer minha vida um inferno. Isso pode, mas assim, eu sei que tem muito chefe fazendo da vida dos funcionários um inferno, é o padrão ainda. Mas existe um movimento nas melhores empresas, pelo menos, né, as que a gente cobre, de entender as necessidades das novas gerações e criar ambientes propícios para essas necessidades. Porque se as empresas não começarem a fazer isso, não começarem a melhorar o modo como os líderes conduzem as equipes, a dar mais autonomia, a dar mais reconhecimento, os jovens não vão querer trabalhar, embora eles precisem trabalhar, mas aí a empresa não consegue ser inovadora, não consegue produzir aquilo que ela precisa para sobreviver também. Então, é uma via de mão dupla, assim. Eles vão ter que trazer propostas para conquistar o funcionário. Sim, e eu acho assim, o chefe que ainda está nessa página de ele vai embora daqui 2 anos e por isso eu não vou desenvolvê-lo, precisa urgentemente repensar. Porque, como a gente disse, o mercado de trabalho está mudando. Ninguém mais vai passar tanto tempo numa empresa assim. E hoje existe um conceito que é a empregabilidade. Então, você desenvolve o teu funcionário para que ele seja um profissional apto para trabalhar em outros lugares. E não só na tua empresa. Ou na sua área. Ou na sua área. Né? Às vezes os chefes, você consegue, né, nessa coisa da busca pela satisfação, às vezes você tá feliz com a empresa, só que você quer mudar de área. E aí tem muitas empresas hoje que fazem esse intercâmbio mesmo de funcionários por áreas. Ou trabalham em projetos, ou em squads, que são grupos ágeis. Mas isso ainda é uma realidade pequena dentro do mercado brasileiro. Sim. Desculpa que eu ia falar assim, eu sou mais antiga que a Mari. Pra mim parece tudo muito altruísta. Tipo, pensar em o que o funcionário precisa. Mas não é altruísta, não. É, tem muita empresa. É que dá lucro mesmo. É que você torna o funcionário mais… Exato. Produtividade passa por isso, né? Eu trabalhei em alguns lugares antes de vir para Abril e aí conseguia perceber também que algumas pessoas, assim, quando elas estavam insatisfeitas com o trabalho… mudava muito o jeito que elas trabalhavam. Ela trabalha mal. Um projeto… Eu tenho um amigo que é brilhante, assim, e era super entusiasmado, tudo mais. Tocava projeto sozinho, tinha ali uma questão de liderança muito forte. E não teve esse olhar no lugar que ele trabalhava. E aí dava para perceber que a qualidade do que ele fazia, ele trabalhava com arte. A qualidade do que ele fazia ia mudando, assim, o interesse dele em fazer aquela parte de arte ia mudando. Porque ele não tinha esse retorno. Então, ele delegava para as pessoas que trabalhavam com ele e tudo mais. Ele era uma pessoa que gostava de pensar cada detalhe. Ele gostava de fazer aquela parte do trabalho. A pessoa vai ficando cinza, entendeu? Porque tinha tudo a ver ali com a questão da oportunidade que não foi dada ou da visibilidade que ele não teve onde ele merecia. Então, sei lá, nem sei se talvez não seja tanto altruísmo, mas seja uma sabedoria de lidar ali com quem tá no seu… Não é altruísmo mesmo, assim, os índices das melhores empresas, elas são mais rentáveis, elas produzem mais, elas inovam mais. Nenhuma empresa faz nada por altruísmo. Ela só faz porque vai gerar algum resultado de negócio. E engajamento gera resultado de negócio. Para você ter funcionários engajados, eles têm que estar minimamente satisfeitos com o trabalho. Então, tem que criar ferramentas nas empresas para que isso vire o padrão. Tem muitas, por exemplo, que na avaliação de desempenho dos gestores, dos chefes, já colocam ali o como ele lidera. Então, a maneira como ele lidera é importante, não só o resultado do que ele conquistou, mas o como. Isso tem ficado mais em evidência nas empresas nos últimos anos. Mas dá para ser um bom funcionário detestando o emprego? Eu ia perguntar isso, assim, como fazer isso? Eu acho que sim. Dá. É que assim, você vai gastar uma energia enorme, né? O que eu queria saber, assim, tem dicas ou processos que eu posso fazer enquanto eu tô nesse meu momento de autoconhecimento, que eu posso deixar meu trabalho mais leve e não para não me prejudicar e prejudicar até a minha equipe, que acaba passando, né,
a raiva e tal para as outras pessoas. Como é que eu posso, enquanto eu estou nesse meu processo, levar o trabalho mais leve? Acho que tem algumas alternativas, assim. A primeira delas é você entender que você realmente está insatisfeito com o trabalho em si. E não com a profissão, por exemplo. E não com a profissão ou com a empresa. Porque se você está insatisfeito com a empresa, aí fica um pouco mais difícil de você colocar algumas técnicas de suportar o seu trabalho. Porque aí o valor da empresa não é o mesmo que o seu, o ambiente está muito ruim. Mas se for uma questão de eu não estou feliz nessa função que eu estou exercendo hoje, aí tem algumas maneiras, assim. Todo RH fala, todo consultor de carreira fala. Parece uma coisa meio difícil, mas é o primeiro passo, é conversar com as pessoas sobre a sua insatisfação. Então, você tem que sentir a abertura. Assim, meu chefe é aberto para isso? Se ele for, eu consigo conversar com ele para falar, olha, não estou gostando muito dessa tarefa, será que eu posso fazer isso de outro jeito? E leva uma alternativa, né? Não só chegar para ele e reclamar, tem que levar uma alternativa. Só cobrando dele uma resposta, então vem aqui. Que ele não vai ter. Ele vai falar, então se está insatisfeito, vou te demitir. Porta da casa. Né? Tchau. Às vezes você também consegue encontrar aliados, né? Às vezes não é seu chefe, mas é um outro chefe de outro departamento. Com quem você conversa e ele te dá alguns conselhos, ou do tipo, tá abrindo uma vaga aqui, eu vou te colocar aqui, né? Você tem que ir meio que mapeando ali alternativas de como mudar de área ou até mudar de empresa. Outra alternativa é você tentar acrescentar atividades novas dentro do que você já faz. Às vezes você já tá, eu odeio meu trabalho, vou propor um projeto, mais trabalho para mim, mais horas que eu vou ter que ficar ali. Mas, de repente, se você propuser um projeto novo, tiver uma ideia e tentar emplacar, isso vai te reenergizar. Então, inserir atividades novas ou tentar inserir atividades novas ali no teu escopo de trabalho também pode ser uma maneira de você voltar a sentir tesão pelo teu trabalho. Existe a falta de férias? Porque às vezes as pessoas falam, o que você está precisando é de férias. E aí a pessoa sai de férias e volta assim… plena. Por quê? Ou não, né? Ou não. Ou volta, enfim. Existe isso, essa coisa de… férias podem salvar uma alma perdida no trabalho. Depende. Tem umas pesquisas que falam que você precisa de 20 dias só para se desconectar do trabalho. Então… No mínimo, você tem que tirar uma férias de 30 dias, né? Eu ia falar 6 meses, ali. Mas 30 dias. Talvez seja um sabático, né? Mas tem isso, assim. Porque primeiro você tem que se desintoxicar mesmo do trabalho. Se você tá muito insatisfeito, você já começa as férias pensando no dia em que você vai ter que voltar para trabalhar. E aí você aproveita. Você não consegue descansar. A minha opinião férias não vai resolver teu problema se você realmente estiver infeliz no trabalho por questões profundas. Que, enfim, insolúveis. Não é férias que vai resolver teu problema. Você vai voltar pro trabalho depois de 20 ou 30 dias e os problemas vão estar ali. Né? Ou o problema que possivelmente está dentro de você também vai continuar ali. O que a férias ajuda é no cansaço mesmo. Se você tá só insatisfeito porque você tá muito cansado, você trabalhou muito, teve um projeto muito exaustivo que você tocou, aí você tira férias, você consegue voltar com a cabeça melhor, enfim, com mais satisfação. Só que é o que a Mari falou, se for uma questão muito profunda, aí você precisa até de terapia para conseguir entender o que tá te deixando tão mal assim com o trabalho. Às vezes não é o trabalho em si, às vezes é a sua expectativa sobre o que poderia ter sido. Sabe, eu tô aqui nesse trabalho já faz 5 anos, na minha cabeça já era para eu ser diretor. E eu ainda sou analista, sei lá. Às vezes é a sua expectativa que tá errada e isso também te dá insatisfação. Então, tem muitos fatores ali que as férias não vão conseguir. Então, é mais o autoconhecimento de fase. A gente não consegue fugir. É isso que eu falo, a gente não consegue fugir. A gente sempre volta nele. Terapia, a famosa terapia. E isso não ensinam nas escolas. Não ensinam na faculdade. Autoconhecimento é algo que você aprende na prática, definitivamente. Olhando para dentro de si, fazendo questionamentos, o que eu gosto, o que eu não gosto. Olhando para a situação de maneira profunda, né? De novo, a palavra profundidade aparece, porque é isso. Se você não tiver profundidade nas suas análises sobre si mesmo,
Não adianta. Vocês tinham comentado até um tempo atrás que a gente tinha conversado sobre esse assunto, sobre a questão de por que tantas pessoas vão empreender. Basicamente, tipo, não gosto do meu trabalho e dou um chute lá e eu quero… Nossa, o que é um erro também, né? Aí é o caminho pro calvário. Por quê? Porque para empreender você tem que ter um perfil muito específico. Não é assim, eu tô cansada do meu trabalho, vou abrir minha pousada. Ou agora abrir minha startup, né? Do meu próprio negócio, da minha você própria é meu chefe, eu vou ter meu horário. Não, é o caos. Para você empreender, você vai ter que lidar com tudo. Você tem que lidar com toda aquela parte chata do trabalho que você não gosta. Por exemplo, a Mari aqui, que gosta de ser criativa. Imagina, ela ia ter que lidar com folha de pagamento, planilha de Excel. Aí já viu, né, Juliana? Vamos continuar sendo todas sócia. as burocracias, toda a prestação de contas. E toda a pressão, porque às vezes você não tem grana para abrir aquele negócio. Você tá abrindo, conseguiu um investimento, aí você tem uma pressão financeira que te deixa também muito angustiada. E tem toda a pressão de fazer o negócio acontecer. E toda a pressão de que o Steve Jobs e o Bill Gates, eles nem se formaram e têm impérios. Tá certo. E a gente não tem. Então tem que ter um perfil específico para empreender. Empreender também não é a solução pro seu ódio com o trabalho. Se eu odeio o meu trabalho, não é tipo sair daqui e vou montar. A não ser que você tenha certeza de que isso aqui faz sentido para minha vida. Eu entendo todas as partes complicadas de empreender e mesmo assim eu quero, porque é isso aqui que vai me dar satisfação. Porque é uma carreira muito complexa e que demanda muito do empreendedor. Não é fácil, não. Mas dá até um alívio ver elas falando isso. Porque é essa coisa de você é um jovem e você trabalha para outra pessoa e tudo mais. Você deveria estar criando o seu próprio… Pera lá, sabe? O boleto tá chegando. Mas talvez tenha até outro tipo de interesse em vivência de trabalho. Às vezes eu me agrado em estar num ambiente corporativo em que eu tenha um gestor, né? É conhecimento, né? Talvez eu não queira empreender. E aí você imagina uma pessoa falar em voz alta perto das pessoas modernas. Não, talvez eu não queira empreender. Cai o mundo, né? Porque parece que é a solução de todos os nossos problemas. Para algumas pessoas é um caminho muito frutífero, mas não para todas, né? O perfil que você tem que… E eu acho que planejamento também, né? Você não dá pra dar louca ali, tipo, vou pegar e vou abrir em qualquer lugar. Não, precisa ter um modelo de negócio muito bem estabelecido. Precisa ter dinheiro guardado. E precisa ter… Vocação e casca, né? Você sabe que no primeiro ano talvez você não consiga o dinheiro. A taxa de mortalidade de empresas é altíssima. Novas empresas. E essa coisa da juventude é perigosa também, porque tem um estudo nos Estados Unidos que eles mostram que as startups mais valiosas são as que são tocadas por pessoas com 40 anos ou mais. Então, por quê? Porque as pessoas têm uma vivência, já têm rede de contato, já conseguem investimento, já tem mais maturidade emocional e tudo mais. Então, você ter 25 e abrir uma startup de sucesso é muito raro. Então, você vai só se frustrar mais, talvez, e quebrar. E aí ficar com uma dívida que você vai levar até os 50 anos. Sei lá eu. Tá chegando, né? Gente, eu sou sempre a pessoa que corta, que eu fico aqui olhando pro Rafa, que controla o podcast. E aí eu fico perguntando quanto tempo falta. Aí ele falou, já acabou faz tempo, né? Ele tá aqui, não, ele falou que não. Mas pra gente não estourar muito, vamos pro É Tudo Isso Sim. Olha, eu trouxe um livro aqui, está sendo lançado pela The School of Life. E é um compilado, assim, é um livro que fala exatamente sobre satisfação no trabalho. O nome do livro é Um Trabalho para Amar. Então, eles mostram ali, né, de onde é que vem a nossa necessidade de gostar do trabalho, por que isso é tão difícil, o que mudou desde a Idade Média ali até hoje sobre satisfação com o trabalho. É bem legal. E eu, para puxar a sardinha para o nosso lado, como eu sabia que fatalmente a gente falaria de autoconhecimento, eu trouxe a última edição da Você S.A., em que a gente traz o Guia do Autoconhecimento, como desenvolver essa habilidade. E a gente traz 5 passos importantes para os leitores e, no caso, os ouvintes, conseguirem começar essa trajetória do autoconhecimento e várias histórias de profissionais que conseguiram, com o autoconhecimento, dar uma guinada na própria carreira.
Então, eu indicaria a leitura dessa nossa capa, dessa edição, que provavelmente… Pra não cair… Pra não se confundir com a história do Odeio Meu Trabalho. Exatamente. É porque eu já ia falar assim, eu tô buscando aqui, eu achei que você ia ficar com essa edição, eu já ia pegar pra mim. Não, pode ficar. Não, eu deixo com você. Crise no podcast. Tudo bem, temos revistas lá. Você sabia? Bom, como sempre, indicando um podcast… É o episódio Você Não É Seu Crachá do Boa Noite Internet, que é o podcast que eu acompanho religiosamente. Sai todo domingo à noite, mas eu ouço nas segundas. E nesse ele conta ali do processo também de desistência dele, do próprio trabalho. Ele trabalhava, enfim, numa grande empresa de tecnologia e agora é um podcaster de muita qualidade. Acho que é bacana porque às vezes a gente odeia o trabalho porque a gente dá umas proporções gigantescas, né? Se não der certo o trabalho, acabou a vida. Acabou tudo. E assim, a gente não é o crachá e é importante valorizar as outras coisas que estão no entorno. Mas isso é legal porque conta um pouco da trajetória dele e da relação dele com o trabalho. Mas com muita referência bacana, não é só uma autobiografia, mas é um mergulho ali. Porque ele foi bem consciente, né? Eu lembro, eu vi algumas entrevistas dele. Ele ficou um ano pra decidir planejando, sabendo o que era mesmo, analisando, tipo, eu comento com a Mari, eu gosto quando ele fala da questão do plano de saúde. Lógico. Que você vai perder algumas facilidades ali. Ele estudou realmente, eu gosto disso, assim, ele ficou realmente em cima disso. Ele ficou um ano maturando a ideia ali. Ele fez um plano, né? Fez um plano. E o podcast é muito legal. É só 20 e poucos minutinhos, quase 30. Já tá aí com uma lista de podcast pra ouvir. Eu procurei alguns podcasts, assim, pra ver como é que era. Mas nenhum, assim, me identifiquei muito. Aí eu tava em casa e eu vi o stand-up da Ellen DeGeneres, que voltou depois de 15 anos. E não tinha nada a ver com o assunto. Ela tava ali falando, depois de 15 anos eu tô voltando aqui pro meu stand-up. Muita gente me criticou, mas eu queria fazer. E é um especial. O que me chamou a atenção, assim, era um especial que tinha o programa, o sketch dela de 1 hora. E depois um outro programa que ela voltava e as pessoas faziam perguntas para ela. E a última pergunta me chamou a atenção. A menina perguntou o que fez, depois de tantos desafios que você passou, o que fez você não desistir? Porque o que aconteceu com ela? Ela começou com stand-up depois da morte de um acidente de carro de uma namorada dela. Super triste. Aí ela foi lá, teve que mudar de apartamento, ficou super ruim de situação financeira. Ela falou assim, eu nunca fui boa em nada. Nunca cantei, nunca dancei, nunca atuei. Nunca fui boa em nada. E ela começou a desenhar o sketch lá dela. Ela escreveu o sketch. E aí depois, quando ela foi fazer a sitcom, aí ela estourou, não sei o que, foi fazer a sitcom. Aí ela resolveu sair do armário. Ela perdeu a sitcom. Aí ela ficou 3 anos, se ferrando ali, sem dinheiro, muito se ferrando. E aí deu a ideia do programa de auditório dela, né? Bem, maior sucesso e tal. E aí ela falou isso, ela falou assim, o que eu ouvi de gente falando que eu não ia dar certo, que eu não sirvo pra nada, até comediantes mesmo falando que nunca ia virar. Eu acho que eu desistiria na primeira apresentação que ela fez ali pra 10 pessoas, poucas dando palmas. E eu queria indicar isso, porque é uma história que eu achei bem legal dela contar isso. Coisas que eu me pergunto de mim, assim, por que eu não desisto, sabe? Eu vou desistir e alguém fala, não vai. E eu acho que eu indicaria esse pra ouvir, que, as pessoas podem falar mal de você, assim, mas acho que… É a casca que a Elisa falou, né? Não é só empreendedor, não. Tá todo mundo com a sua casquinha aí bem distribuída. Tá na Netflix? Tá no Netflix. Chama Ellen DeGeneres Relatable. É isso aí. Beleza? Acabamos. Queria mais. Sempre. A gente tá fazendo. A gente vai chamar vocês agora pra ir pro Rádio Peão. Queremos. Que é o nosso podcast. Eu quero. É isso, gente. Porque a gente tem muita coisa pra falar de emprego. A gente que vai lá bater na porta delas, perguntar, eu tô com uma dúvida. A gente precisa fazer um especial LinkedIn. Não porque a gente entende, mas porque a gente precisa arrumar o nosso. Tamo aí. Esse é um tema bom. Obrigada, hein, gente? Imagina. Obrigada por aceitar vir falar com a gente. Vocês Obrigada são demais. pelo convite. Obrigada a você.
vocês. É isso. Os 2 podcasts quarta-feira no ar. Não esqueça, ouçam delas e depois o nosso. Qual que é o tema dessa semana de vocês? Mudança de carreira. Olha, tudo Olha a ver, só. tudo a ver. A gente tá tudo relacionado. Tem que ser, acho que o nosso é um cross perfeito. A gente vai ficar bem legal. Muito obrigada, meninas. Obrigada, gente. Valeu, gente. Valeu, um beijo. Um beijo.